A história que vamos conhecer agora é, sem dúvida, uma das mais sombrias de todo o Brasil. Uma história que por muito tempo ficou escondida, sabe? Trancada atrás dos muros de um hospital psiquiátrico, onde aconteceu uma tragédia de proporções que a gente mal consegue imaginar. Vamos entender como isso foi possível. 60 mil. Pensa nesse número por um instante. 60 mil. Essa é a estimativa de pessoas que morreram dentro do maior hospício do Brasil, o Hospital Colônia, lá em Barbacena, Minas Gerais. É um número que, olha, se compara ao de muitos campos de concentração da história. E é aqui que a história fica ainda mais chocante. A grande maioria das pessoas que foram mandadas para lá não tinha nenhum diagnóstico de doença mental. A gente está falando de pelo menos 70% das vítimas, que não precisavam de internação psiquiátrica alguma. Então fica a grande pergunta, né? Como é que um lugar que deveria cuidar, que deveria curar, se transformou numa máquina de extermínio em massa? Para entender isso, a gente precisa atravessar os portões do Colônia e ver o que acontecia lá dentro. E essa nossa jornada começa pelos olhos de uma nova funcionária, a Marlene, no primeiro dia de trabalho dela, em 1979. Ela, coitada, não fazia a menor ideia do que estava prestes a encontrar. Essa foi a primeira coisa que a Marlene viu ao entrar no pavilhão Afonso Pena. 280 homens, completamente nus, se arrastando no meio da sujeira, perto de um esgoto a céu aberto que cortava o lugar. A vontade dela era de vomitar. Ela não conseguia entender o que era aquilo. O cenário era de um horror que a gente nem consegue descrever direito. Fileiras e mais fileiras de camas, mas sem colchão. No lugar, só capim. Ali, a desumanização não era a exceção, era a rotina de todo santo dia. Mas como é que tanta gente foi parar num lugar desses? Bom, o Colônia era alimentado por um verdadeiro sistema de descarte social. Um sistema que tinha um nome e um meio de transporte bem específico. De várias partes do Brasil, as pessoas eram simplesmente amontoadas em vagões de carga, de um jeito muito parecido com os transportes para os campos de concentração nazistas. O escritor Guimarães Rosa, que conhecia essa realidade, chamou essa viagem de trem de doido. E era uma viagem só de ida. E quem eram essas pessoas que a sociedade queria tanto descartar, a ponto de colocá-las num trem sem volta? A resposta para essa pergunta revela a verdadeira e terrível função daquele hospital. O Colônia era, na prática, um depósito para todos que eram vistos como inconvenientes. Mulheres internadas pelos pais ou maridos para serem silenciadas, alcoólatras, homossexuais, pessoas tristes ou tímidas. Olha, bastava uma carta de um político ou um atestado médico qualquer e pronto, o destino de alguém estava selado para sempre. E para os que chegavam, a vida lá dentro era um pesadelo constante. Uma rotina de tortura, fome e trabalho escravo. Uma existência onde a humanidade era arrancada pedaço por pedaço. Todo dia, às 5 da manhã, os pacientes eram jogados nus no pátio, mesmo no frio congelante de Barbacena. A única refeição era uma sopa rala. E o resto do tempo, eram forçados a trabalhar na construção de estradas ou nas lavouras do hospital. E todo o lucro, claro, ia direto para o bolso da administração. O Antônio foi mandado para o Colônia aos 25 anos. O motivo? Estava desempregado e tinha problemas com álcool. Ele passou 34 anos lá dentro. E o testemunho dele é direto, é devastador. Era o inferno na Terra. O eletrochoque era uma punição comum, aplicada sem critério nenhum. Teve um episódio absurdo em que uma funcionária em treinamento foi testar o aparelho num paciente. A voltagem foi tão alta que ele morreu na hora, ali, na frente de todo mundo, como se fosse parte de um teste prático. E a crueldade não acabava nem com a morte. Os próprios registros do hospital provam que a administração vendia os corpos dos pacientes para faculdades de medicina. Em uma década, foram mais de 1.600 cadáveres e órgãos vendidos, gerando quase R$600 mil para a instituição. A morte era um negócio muito lucrativo. Por décadas, esse sistema de horror funcionou em silêncio. Mas, no final dos anos 70, algumas vozes corajosas começaram a quebrar esse muro de indiferença. Em 1979, o cineasta Elvésio Hatton conseguiu entrar no Colônia e filmou o documentário Em Nome da Razão. E ele tomou uma decisão muito ousada: não usar trilha sonora. A trilha era o som do próprio lugar, os gritos, os gemidos, os sons do desespero. Era isso que contaria a história.
Durante a filmagem, um paciente se aproximou do Hatton e disse essa frase. Naquele momento, o cineasta entendeu que o trabalho dele não era só um filme. Era um registro fundamental da existência daquelas pessoas. Era um testemunho contra o esquecimento. A exposição de todo esse horror deu início a um processo longo e muito difícil de reforma psiquiátrica no Brasil. Para os poucos sobreviventes, começava uma nova jornada, a de reaprender a viver. A mudança foi transformadora. No lugar daqueles pavilhões superlotados, os sobreviventes foram transferidos para residências terapêuticas. Eram casas, sabe? Onde podiam ter o próprio quarto, as próprias roupas e, finalmente, a própria dignidade. Para quem passou décadas trancado, o mundo lá fora era cheio de novidades. A Sônia, por exemplo, que viveu 50 anos no Colônia, aprendeu a lidar com dinheiro usando os bichinhos nas notas como referência. E, aos 61 anos, realizou o sonho de ver o mar. São pequenos atos, mas que significavam a reconquista da própria vida. O Hospital Colônia, daquele jeito que era, foi fechado. Mas o que o legado dele nos ensina sobre nós mesmos? A história, na verdade, não acabou com o fechamento dos portões. O ponto central é este. O genocídio de Barbacena não foi obra de um único vilão. Foi resultado da indiferença de uma sociedade inteira, que simplesmente decidiu que algumas vidas não importavam. E essa é a questão que essa história nos deixa. A intolerância que encheu a colônia não desapareceu. Ela só muda de alvo. A memória dessa tragédia nos força a perguntar: quem é que nós estamos descartando hoje? E mais importante de tudo, o que vamos fazer para que essa história não se repita nunca mais?